Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express, primeira edição. Resenha Express voltando, galera, e com informações do Fluminense. A gente tem informações legais pra caramba pra dar pra vocês hoje sobre John Kennedy. Vamos falar sobre Celso Barros também, que foi no podcast do Penido ontem, né, e deu informações importantes no período que ele era presidente, né, revelou bastidores daquela saída do Fernando Diniz, bem interessante que vocês vão ver aí. Mas antes de mais nada, pedir a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like de vocês fazendo isso. Você diz que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, então dá essa moral pra gente. Valeu, galera? Outra coisa muito importante, cara, o hype nesse vídeo. Quando você dá o hype, você faz esse conteúdo ser distribuído melhor pelo YouTube. Para dar o hype, você puxa o comentário pro lado, clica em hypar e você vai nos ajudar muito. Tá bom? Tem hype pago também, de R$2, R$5, enfim. Você pode dar uma ajuda pra gente. Vamos lá, galera, vamos começar aqui com uma notícia sobre a reunião de segunda-feira da SAF, né? O Fluminense convocou oficialmente os seus conselheiros para a reunião que ocorrerá às 8 horas da noite no Salão Nobre do Fluminense, com transmissão para todo mundo, né? Transmissão aberta. E nessa convocação feita pelo Fluminense, a convocação lá foi muito clara, né? A postagem na internet é o mesmo documento que foi recebido pelos conselheiros. Ela fala que a reunião será meramente informativa. A gente correu atrás para tentar entender o que seria esse meramente informativo, né, a respeito dessa reunião. E aí, conversando com um conselheiro do Fluminense, ele disse a mim o seguinte, falou assim, Quintela, o que eles querem dizer com esse meramente informativo é que não vai ter votação, não vai ter nada, nenhuma votação para a SAF. E o que vai acontecer nessa reunião é o seguinte, o Mário, segundo informações, porque nem a gente teve maiores esclarecimentos a respeito do que seria essa mera informação, mas o que eu pude saber, segundo esse conselheiro me falou, é que o Mário vai falar sobre qual modelo, qual tipo de investidor que o André Esteves conseguiu. Porque já tem uma proposta, ele vai falar sobre isso, que já tem uma proposta, que os termos da proposta, quais são os termos da proposta, né? É isso que o Mário vai fazer nessa reunião, discutir os termos dessa proposta, discutir questões referentes a mudanças estatutárias. Então, pelo que eu entendi, vai ser isso. Qual é o tipo de modelo, como é que seria a questão estatutária, o que deveria acontecer para que pudesse ser discutido SAF, precisaria de algumas mudanças nos dispositivos estatutários, ou seja, é isso que o Mário vai trazer para a reunião, não vai ser apresentado tal, ele até acha, ele tem dúvidas, segundo ele me falou, se será apresentado o nome dos interessados, né? Se isso será apresentado, quais são os reais interessados, se vai ser nessa reunião que eles vão apresentar isso, tá? Então esse vai ser o ponto central da discussão sobre SAF na próxima segunda-feira, da apresentação sobre a SAF na próxima segunda-feira. O Resenha está estudando a possibilidade de transmitir ao vivo, né, direto da Flu TV aqui pro canal, fazer um react, né? Mas a gente também tem preocupações quanto à questão de direitos autorais e a gente vai consultar o clube quanto a isso, se vai ser possível os canais participarem, né, diretamente dessa transmissão. A gente também tem pensado na possibilidade de fazer a transmissão ao vivo direto de Laranjeiras, mas ainda não decidimos o que vamos fazer, tá bom, galera? Dando sequência aqui, a gente vai falar sobre um cara que eu venho falando há muito tempo para vocês, eu trouxe notícias sobre isso, e nesses dias de data FIFA, ele tem provado, né, o quanto ele tem trabalhado para estar em bom nível, poder atuar, ou seja, não há, o que eu falei anteriormente, não há nenhuma falta de foco, falta de vontade, falta de interesse do John Kennedy, como inclusive ventilaram aí, né? O John Kennedy vem trabalhando muito duro para voltar a jogar pelo Fluminense. E ele provou isso nos últimos dias, na última quinta-feira, e não só quinta-feira, ele postou isso ontem também,
Mas na última quinta-feira, que não teve treino, ele postou no Instagram dele, nos stories dele, essa imagem aí, ó, ele treinando em casa, né? Fazendo treinamento em casa, ele tá até brincando com a filha, ou seja, ele tá aproveitando para brincar com a filha e ao mesmo tempo fazendo o treinamento. Dá uma olhadinha aí do John Kennedy treinando em casa. Vocês viram aí? Ele coloca a filha em cima das costas dele e faz aquele treinamento, né, para frente, para trás. O John Kennedy, para vocês terem uma ideia, ele contratou um personal trainer para fazer trabalhos específicos, né, em casa. Quando ele sai do treino, ele ainda faz alguns trabalhos específicos em casa, né? Ele escolheu, e para esse período parado, ele escolheu um trabalho específico de ganho de força e de diminuição de massa que é considerada massa não saudável, né? Aquela gordura, né? Vamos dizer assim, de gordura. Então ele tem feito um trabalho muito específico para ficar mais do que em forma, mas para ganhar massa muscular, para fazer um trabalho para ganhar força. O John Kennedy tem feito em casa esse trabalho, mas não só em casa. No próprio CT Carlos Castilho, quando os treinos terminam, a gente falou sobre isso aqui também na última matéria aqui do canal exclusiva, ele faz trabalhos adicionais, além dos trabalhos de treino, com esse preparador que ele contratou. Ou seja, ele tirou dinheiro do bolso dele, ele está fazendo coisas para além do que ele faz no Fluminense. Então, não há que se falar que John Kennedy não está se dedicando, que ele não está jogando porque está acontecendo algum problema extracampo. Não está acontecendo problema extracampo nenhum. Inclusive, nesse vídeo aí, a gente consegue duas respostas. Uma, o quanto ele está se dedicando ao corpo para estar bem para o Fluminense e poder jogar bem, e o quanto ele está se dedicando à família. Você vê dois exemplos aí, o exemplo de dedicação à família e o exemplo de dedicação profissional. Quando ele posta esse vídeo, ele está querendo dizer para os críticos deles o seguinte: olha, eu sou outro cara, eu tô aqui, ó, mostrando para vocês que eu tô trabalhando firme e tô dedicando-me à minha família, né? Que é o que se espera de um grande homem. E ele tem mostrado isso daí. Então eu acho que a gente tem que começar a credibilizar mais o cara, acreditar no cara, porque o cara tá dando exemplos. E o Renato precisa parar com esse negócio de ficar dizendo que o Everaldo e o Cano estão fazendo gols, então não tem por que tirar. Tem por que tirar sim. O Everaldo é um bonde. Ele faz gols, se dedica e tudo, mas é um jogador limitado. O John Kennedy na base, ele era um jogador espetacular. Subiu ao profissional, fez 6 meses espetaculares no Fluminense, só não fez mais porque ele teve problema extracampo. Mas ele já demonstrou pra gente que ele tem qualidade. Ele já demonstrou pra gente que ele pode ser um jogador de nível de seleção brasileira. Ele foi convocado pelas seleções de base, ele chegou a ser convocado pela seleção olímpica. O que ele fez pelo Fluminense na Libertadores o credencia tecnicamente a gente esperar que ele seja um grande jogador. Ele já é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Ele fez o gol que talvez seja um dos mais importantes da história do Fluminense. É um dos mais importantes. Então ele tem sim, ele se credenciou sim a ter uma expectativa de um grande jogador. Agora, quando que o Everaldo fez isso na carreira dele? O nosso Germancano, que é ídolo eterno nosso, ele já fez muito pelo Fluminense. Mas ele claramente demonstra que não tem mais condição de entregar futebol em alto nível. Pode ser um reserva ali imediato do Kennedy, mas nunca o Everaldo pode ser o cara para ser o titular do Fluminense ou a expectativa de gols do Fluminense. Não existe isso. E eu acho que o torcedor tem que começar a comprar mais o John Kennedy. Tem que começar a acreditar mais que o John Kennedy pode ser esse cara. A voz de vocês é muito, muito importante. Então vamos começar agora a pressionar pelo John Kennedy. Ele merece a oportunidade. Fica aqui então a minha análise sobre isso e a minha torcida, porque o John Kennedy tenha mais oportunidade. Vamos pro próximo, galera. Para encerrar aqui, Celso Barros esteve ontem no podcast do Penido, o podcast que ele faz com seu filho, e cara, ele fez uma revelação sobre o caso Fernando Diniz, né? O que o motivou a querer a demissão do Fernando Diniz e a pressionar o Mário pela demissão do técnico Fernando Diniz. Dá uma olhadinha aí no vídeo aí. Comecei a ver que ele estava perdendo, ele enfiava 4 atacantes, 5 atacantes, não tinha ninguém para armar. Tirava o meio, né? A defesa aqui, os caras vinham no contra-ataque e gol na gente.
O dinizismo que foi criado, uma lenda do dinizismo, né? O dinizismo era assim, ele botava, naquela época, né, ele botava 5 jogadores no lado do campo contra 2 marcadores, os caras ficavam, era uma festa. Quando os times perceberam isso, marcaram os 5, aí começou a complicar. E ele não tinha alternativa de jogar, do Diniz. E aí eu achei, não vai dar, pô. Tava já chateado. Eu que vim de 1999, Fluminense na Série C, pô, seria um fracasso, né? Se a nossa gestão iniciasse com o Fluminense sendo rebaixado. Eu digo, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. E aí pressionei, realmente. O Mário e o Angione. O Angione é uma figura que eu sempre me dei bem e tal, mas que agora no Fluminense ele já é uma pessoa quase que decorativa, né? Não questiona nada o presidente, o Mário, enfim. E na realidade também tem uma história do empresário do Diniz, que é o Bertolucci, com quem o Angione também trabalhou. Tem todos esses bastidores aí, né? Então eu disse para isso, eu já estava meio sem paciência, não fui nem num jogo. Aí o Mário acabou concordando, foi lá no dia seguinte, falou com o Diniz, disse que chorou o Mário, essas coisas. E depois o Diniz fez uma publicação em que ele fala que um abraço a todos aqueles, não sei o quê, mas tipo assim, abraço todo mundo menos o Celso. E eu fiz uma publicação dizendo que agradecendo a ele, dizendo que tinha a impressão de que ele vai seguir a carreira e que vai ser. Tá vendo aí, galera? Vocês acham que o Celso tá errado? O Celso estava coberto de razão. Taticamente não estava funcionando esse modelo de jogo do Fernando Diniz. E eu lembro que nesse ano de 2019, quando ele foi demitido, a situação ainda era pior. Por quê? Porque o Diniz ainda tinha muitos calcanhares de Aquiles na parte defensiva. Ele tinha uma ideia, tal do dinizismo, que era esse jogo com vários jogadores numa zona da bola, mas ele não tinha salvaguarda. Eu lembro que nessa época chegávamos a ter 8 jogadores num lado só do campo. Os zagueiros se posicionavam do lado só do campo. E aí o outro lado ficava vazio. O que os adversários faziam? O adversário deixava o Fluminense ter a bola, atraía o Fluminense para o campo dele, abria um ponta do outro lado do campo, e aí quando eles tomavam a bola, eles lançavam esse ponta que estava do outro lado do campo, que entrava na cara do gol. Foi assim contra o CSA, quando a gente deu mais de não sei quantos chutes pro gol, e no primeiro contra-ataque do CSA eles fizeram o gol e venceram no Maracanã. Então, nessa época, esse projeto de dinizismo, ele era muito mais vulnerável do que foi quando ele chegou no Fluminense depois de novo, quando ele veio para a segunda passagem dele. Porque aí ele trouxe o Eduardo Barros, que eu falei à época, quando o Eduardo Barros veio para o Fluminense. Falei, o Eduardo Barros, fiz um curso com ele, ele é um especialista em recomposição e sistema defensivo. Porque o Fernando Diniz, no alto da sua arrogância, ele teve um pingo de humildade para reconhecer que o esquema dele era interessante, poderia dar certo, mas tinha muito calcanhares de Aquiles. E um dos calcanhares de Aquiles daquele trabalho dele era o contra-ataque. Era a recomposição quando precisava recompor. Porque o time estava todo do lado de um campo, quando o adversário invertia a bola, não dava tempo dos jogadores chegar do outro lado e defender o contra-ataque. Então o Celso teve muita razão quando pediu a demissão dele, porque o trabalho do Diniz era um remendo. Era uma bagunça, era uma zona. Era muito vulnerável defensivamente. E por isso que a gente estava perdendo. E o Diniz, ele dobra a aposta. Por isso que eu acho que ele é meio psicopata. Ele vai dobrando a aposta. Ele não tem alternativa. Ele quer que aquilo dê certo de qualquer jeito. Aí quando ele volta no segundo trabalho pro Fluminense, primeiro ele já inicia sem dinizismo. Fazendo um 4-4-2 básico, coloca o Iago Felipe para dar um sustento no meio de campo. Aí depois ele começa de novo com esse negócio de dinizismo, só que com uma diferença. Ele sustenta uma linha de 4 defensiva e libera 6 para fazer esse tipo de jogo apoiado. Com um monte de jogador na zona da bola. E aí fica ali uma linha de 6. Aí ele, quando solta um lateral, fica uma linha de 3 zagueiros. Mas sempre uma linha para defender o contra-ataque. Coisa que ele já não fazia nesse período aí que ele estava no Fluminense, que o Celso mandou ele embora. E aí começa a acontecer o dinizismo dele. Esse dinizismo menos raiz, dinizismo mais equilibrado. Começa a acontecer e ele começa a ter resultado. Mas também isso dura até um certo ponto. Quando o adversário entende que ele tem que pressionar alto,
colocar um monte de jogador no campo do Fluminense, ele mata a saída. Aí quando eles começam a matar a saída, e o Diniz começa a não se encontrar mais, o que o Diniz faz? Ele retrocede. Muita gente pensa que durante a Libertadores, o Diniz ganhou jogando assim. Ele não ganhou jogando assim. Vocês vão lembrar muito bem que ele mudou o esquema tático. Ele fez um 4-2-3-1 e depois um 4-2-4, que era muito criticado. Ele lembrava, esse 4-2-4, meio de campo fica vazio. Mas ele não estava mais praticando o dinizismo. O 4-2-4